O Guarani, de José de Alencar. Parte 2, capítulo 2. Iara. 2 dias depois da cena do pouso, por uma bela tarde de verão, a família de Dom Antônio de Maris estava reunida na margem do Paquequer. O lugar em que se achava era uma pequena baixa cavada entre 2 outeiros pedregosos que se elevavam naquelas paragens. A relva que tapeçava essas fráguas, as árvores que haviam nascido nas fendas das pedras, reclinando sobre o vale, teciam um lindo dossel de verdura, tornavam aquele retiro pitoresco. Não podia haver sítio mais agradável para se passar uma sesta de estio do que esse caramanchão cheio de sombra e de frescura, onde o canto das aves concertava com o trépido murmúrio das águas. Por isso, apesar de ficar ele a alguma distância da casa, a família vinha às vezes, quando o tempo estava sereno, gozar algumas horas da frescura deliciosa que ali se respirava. Dom Antônio de Maris, sentado junto de sua mulher, contemplava, por entre uma abertura das folhas, o céu azul e aveludado de nossa terra, que os filhos da Europa não se cansam de admirar. Isabel, encostada a uma palmeira nova, olhava a correnteza do rio, murmurando baixinho uma trova de Bernardim Ribeiro. Cecília corria pelo vale perseguindo um lindo colibri que, no vôo rápido, iriava-se de 1000 cores, cintilando como o prisma de um raio solar. A linda menina, com o rosto animado, rindo-se dos volteios que a vizinha lhe fazia dar, como se brincasse com ela, achava, nesse folguedo, um vivo prazer. Mas, afinal, sentindo-se fatigada, foi recostar-se em um cômoro de relva que, elevando-se no sopé do rochedo, formava uma espécie de divã natural. Descansou a cabeça no declive e assim ficou, com os pezinhos estendidos sobre a grama, que os escondia como a lã de um rico tapete, e o seio mimoso a arfar com o anélito da respiração. Algum tempo se passou sem que o menor incidente perturbasse o suave painel que formava esse grupo de família. De repente, entre o dossel de verdura que cobria esta cena, ouviu-se um grito vibrante e uma palavra de língua estranha. Iara! É um vocábulo guarani. Significa a senhora. Dom Antônio levantou-se. Volvendo olhos rápidos, viu, sobre a eminência que ficava sobranceira ao lugar em que estava Cecília, um quadro original. De pé, fortemente apoiado sobre a base estreita que formava a rocha, um selvagem, coberto com um ligeiro saio de algodão, metia o ombro a uma lasca de pedra
que se desencravara do seu alvéolo e ia rolar pela encosta. O índio fazia um esforço supremo para suster o peso da laje prestes a esmagá-lo. E com o braço estendido de encontro a um galho de árvore, mantinha, por uma tensão violenta dos músculos, o equilíbrio do corpo. A árvore tremia. Por momentos, parecia que pedra e homem se enrolavam numa mesma volta e precipitavam sobre a menina sentada na aba da colina. Cecília, ouvindo o grito, erguera a cabeça e olhava seu pai com alguma surpresa, sem adivinhar o perigo que a ameaçava. Lançar-se para sua filha, tomá-la nos braços, arrancá-la à morte, foi, para Dom Antônio de Maris, uma só ideia e um só movimento, que realizou com a força e a impetuosidade do sublime amor de pai, que era toda a sua vida. No momento em que o fidalgo deitava Cecília quase desmaiada sobre o regaço materno, o índio saltava no meio do vale, a pedra girando sobre si, precipitada do alto da colina, enterrava-se profundamente no chão. Foi então que os outros espectadores desta cena, paralisados pelo choque que haviam sofrido, lançaram um grito de terror, pensando no perigo que já estava passado. Uma larga esteira que descia da eminência até o lugar onde Cecília estivera recostada mostrava a linha que descrevera a pedra na passagem, arrancando a relva e ferindo o chão. Dom Antônio, ainda pálido e trêmulo do perigo que correra Cecília, volvia os olhos daquela terra que se lhe afigurava uma campa para o selvagem que surgira, como um gênio benfazejo das florestas do Brasil. O fidalgo não sabia o que mais admirar, se a força e heroísmo com que ele salvara sua filha, se o milagre de agilidade com que se livrara a si próprio da morte. Quanto ao sentimento que ditara esse proceder, Dom Antônio não se admirava. Conhecia o caráter dos nossos selvagens, tão injustamente caluniados pelos historiadores. Sabia que, fora da guerra e da vingança, eram generosos, capazes de uma ação grande e de um estímulo nobre. Por muito tempo, reinou silêncio expressivo nesse grupo, que se acabava de transformar de modo tão imprevisto. Dona Lauriana e Isabel, de joelhos, oravam a Deus, rendendo-lhe graças. Cecília, ainda assustada, apoiava-se ao peito de seu pai e beijava-lhe a mão com ternura. O índio, humilde e submisso, fitava um olhar profundo de admiração sobre a moça que tinha salvado. Por fim, Dom Antônio, passando o braço esquerdo pela cintura de sua filha, caminhou para o selvagem e estendeu-lhe a mão com um gesto nobre e afável. O índio curvou-se e beijou a mão do fidalgo.
De que nação és? Perguntou-lhe o cavalheiro em Guarani. Goitacá, respondeu o selvagem, erguendo a cabeça com altivez. Como te chamas? Peri, filho de Ararê, primeiro de sua tribo. Eu sou um fidalgo português, um branco, inimigo de tua raça, conquistador de tua terra. Mas tu salvaste minha filha. Ofereço-te a minha amizade. Peri, aceita. Tu já eras amigo. Como assim? Perguntou Dom Antônio, admirado. Ouve. O índio começou na sua linguagem tão rica e poética, com a doce pronúncia que parecia ter aprendido das auras da sua terra ou das aves das florestas virgens. Esta simples narração. Era o tempo das árvores de ouro. A terra cobriu o corpo de Ararê, e as suas armas, menos o seu arco de guerra. Peri chamou os guerreiros de sua nação e disse: Pai morreu. Aquele que for o mais forte entre todos terá o arco de Ararê. Guerra! Assim falou Peri. Os guerreiros responderam: Guerra! Enquanto o sol alumiou a terra, caminhamos. Quando a lua subiu ao céu, chegamos. Combatemos como goitacás. Toda a noite foi uma guerra. Houve sangue, houve fogo. Quando Peri abaixou o arco de Ararê, não havia na taba dos brancos uma cabana em pé, um homem vivo. Tudo era cinza. Veio o dia e alumiou o campo. Veio o vento e levou a cinza. Peri tinha vencido. Era o primeiro de sua tribo e o mais forte de todos os guerreiros. Sua mãe chegou e disse: Peri, chefe dos goitacás, filho de Ararê, tu és grande, tu és forte como teu pai, tua mãe te ama. Os guerreiros chegaram e disseram: Peri, chefe dos goitacás, filho de Ararê, tu és o mais valente da tribo e o mais temido do inimigo. Os guerreiros te obedecem. As mulheres chegaram e disseram: Peri, primeiro de todos, tu és belo como o sol e flexível como a cana selvagem que te deu o nome. As mulheres são tuas escravas. Peri ouviu e não respondeu, nem a voz de sua mãe, nem o canto dos guerreiros, nem o amor das mulheres o fez sorrir. Na casa da cruz, no meio do fogo, Peri tinha visto a Senhora dos Brancos. Era alva como a filha da lua. Era bela como a garça do rio. Tinha a cor do céu nos olhos, a cor do sol nos cabelos. Estava vestida de nuvens, com um cinto de estrelas e uma pluma de luz. O fogo passou, a casa da cruz caiu. De noite, Peri teve um sonho. A senhora apareceu. Estava triste e falou assim: Peri, guerreiro livre, tu és meu escravo. Tu me seguirás por toda a parte, como a estrela grande acompanha o dia. A lua tinha voltado o seu arco vermelho quando tornamos da guerra.
Todas as noites Peri via a senhora na sua nuvem. Ela não tocava a terra e Peri não podia subir ao céu. O cajueiro, quando perde a sua folha, parece morto, não tem flor, nem sombra. Chora umas lágrimas doces como o mel dos seus frutos. Assim Peri ficou triste. A senhora não apareceu mais. E Peri via sempre a senhora nos seus olhos. As árvores ficaram verdes, os passarinhos fizeram seus ninhos, o sabiá cantou, tudo ria. O filho de Ararê lembrou-se de seu pai. Veio o tempo da guerra. Partimos, andamos, chegamos ao grande rio. Os guerreiros armaram as redes. As mulheres fizeram fogo. Peri olhou o sol. Viu passar o gavião. Se Peri fosse o gavião, ia ver a senhora no céu. Viu passar o vento. Se Peri fosse o vento, carregava a senhora no ar. Viu passar a sombra. Se Peri fosse a sombra, acompanhava a senhora de noite. Os passarinhos dormiram 3 vezes. Sua mãe veio e disse: Peri, filho de Ararê, guerreiro branco salvou tua mãe, virgem branca também. Peri tomou suas armas e partiu. Ia ver o guerreiro branco para ser amigo e a filha da senhora para ser escravo. O sol chegava ao meio do céu e Peri chegava também ao rio. Avistou longe a tua casa grande. A Virgem Branca apareceu. Era a senhora que Peri tinha visto. Não estava triste, como da primeira vez. Estava alegre. Tinha deixado lá a nuvem e as estrelas. Peri disse: a senhora desceu do céu, porque a lua sua mãe deixou. Peri, filho do sol, acompanhará a senhora na terra. Os olhos estavam na senhora e o ouvido no coração de Peri. A pedra estalou e quis fazer mal à senhora. A senhora tinha salvado a mãe de Peri. Peri não quis que a senhora ficasse triste e voltasse ao céu. Guerreiro branco, Peri, primeiro de sua tribo, filho de Ararê, da nação Goitacá, forte na guerra, te oferece o seu arco, tu és amigo. O índio terminou aqui a sua narração. Enquanto falava, um assomo de orgulho selvagem da força e da coragem lhe brilhava nos olhos negros e dava certa nobreza ao seu gesto. Embora ignorante, filho das florestas, era um rei, tinha a realeza da força. Apenas concluiu, a altivez do guerreiro desapareceu. Ficou tímido e modesto. Já não era mais do que um bárbaro em face de criaturas civilizadas, cuja superioridade de educação o seu instinto reconhecia. Dom Antônio o ouvia, sorrindo-se, do seu estilo, ora figurado, ora tão singelo, como as primeiras frases que balbucia a criança no seio materno. O fidalgo traduzia da melhor maneira que podia essa linguagem poética a Cecília, a qual, já livre do susto, queria, por força, apesar do medo que lhe causava o selvagem, saber o que ele dizia. Compreenderam, da história de Peri,
que uma índia salva havia 2 dias por Dom Antônio das mãos dos aventureiros e a quem Cecília enchera de presentes de velórios azuis e escarlates, era a mãe do selvagem. Peri, disse o fidalgo, quando 2 homens se encontram e ficam amigos, o que está na casa do outro recebe a hospitalidade. É o costume que os velhos transmitiram aos moços da tribo e os pais aos filhos. Tu cearás conosco. Peri te obedece. A tarde declinava. As primeiras estrelas luziam. A família, acompanhada por Peri, dirigiu-se à casa e subiu a esplanada. Dom Antônio entrou um momento e voltou, trazendo uma linda clavina tauxiada com o brasão de armas do fidalgo, a mesma que já vimos nas mãos do índio. É a minha companheira fiel, a minha arma de guerra. Nunca mentiu fogo, nunca errou o alvo. A sua bala é como a seta do teu arco. Peri, tu me deste minha filha. Minha filha te dá a arma de guerra de seu pai. O índio recebeu o presente com uma efusão de profundo reconhecimento. Esta arma que vem da senhora e Peri farão um só corpo. A campa do terreiro tocou anunciando a ceia. O índio, vexado no meio dos usos estranhos, tomado de um santo respeito, não sabia como se ater. Apesar de todos os esforços do fidalgo, que sentia um prazer indizível em mostrar-lhe quanto apreciava a sua ação e remoçara com a alegria de ver sua filha viva, o selvagem não tocou em um só manjar. Por fim, Dom Antônio de Maris, conhecendo que toda a insistência era inútil, encheu 2 taças de vinho das Canárias. Peri, disse o fidalgo, há um costume entre os brancos de um homem beber por aquele que é amigo. O vinho é o licor que dá a força, a coragem, a alegria. Beber por um amigo é a maneira de dizer que o amigo é e será forte, corajoso e feliz. Eu bebo pelo filho de Ararê. E Peri bebe por ti, porque és pai da senhora. Bebe por ti, porque salvaste sua mãe. Bebe por ti, porque és guerreiro. A cada palavra, o índio tocou a taça e bebeu um trago de vinho, sem fazer o menor gesto de desgosto. Ele beberia veneno à saúde do pai de Cecília. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!